Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pega o teu evangelho, o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 18, amém? A epígrafe da minha Bíblia diz os mensageiros de João Batista, amém? Estou fazendo menção da Bíblia na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, amém? Se você não tem como acessar a sua Bíblia física, não tem problema, apenas redobre a tua atenção, porque este é um momento muito especial. Por que é especial, pastor Diabo? Porque Deus vai falar com você, porque quando a gente abre a Bíblia, o Senhor fala conosco. Amém? E quando a gente começa a fazer menção do nome do Senhor, Ele se faz presente. Amém? E Ele está comigo aqui, Ele está com você aí, porque o nosso Deus, você sabe, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele é onipresente. Ele está comigo aqui e ao mesmo tempo Ele está com você aí, juntinho de você aí, aonde quer que você está. Amém? E o que quer que você esteja fazendo, Ele está com você aí. Amém? E é por isso que eu peço para você, como estamos diante dEle, diante da sua palavra, redobra a sua atenção nesse momento, amém? Porque o Senhor, Ele já está, aleluia, aqui no nosso meio, amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 18 do capítulo 7 de Lucas. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Amém? Somente até aqui. Eu convido você que pode, neste momento, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento em oração, amém? Vamos falar com Deus. Pai, na tua presença, neste momento, nós nos colocamos em oração, e eu te glorifico, Pai, pela tua palavra, desde já, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida também de cada irmão, de cada irmã, Pai, que está comigo nessa mensagem, Pai, que está orando comigo. Eu peço a ti, Senhor, fala fortemente, Pai, a cada coração. Que desde já, Senhor, toda barreira, a pregação do Evangelho, que caia por terra agora no poder do nome de Jesus. Pai, aonde quer que essa pessoa está, Senhor, toca ela agora. Senhor, fala com ela agora, Senhor, que não haja nada capaz de atrapalhar, meu Deus, a tua palavra, Senhor, nesta vida e a tua obra também, Pai, nesta vida. Eu peço a ti, te agradeço, certo de que o Senhor já está falando e operando, Pai, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, essa passagem, João está preso, né, no cárcere, e sabemos que é o começo do ministério de Jesus, né, porque o ministério de Cristo começa
quase que simultaneamente com a prisão de João Batista, e João estava preso no calabouço de Herodes, e João, ele ouve falar dos grandes feitos do Senhor, e ele então chama 2 dos seus discípulos, né, porque ao que parece os discípulos de João conseguia de alguma maneira visitar João, mesmo no cárcere de Herodes, né, o tetrarca. E a Bíblia diz que ele envia então esses 2 discípulos para perguntar para Jesus se Jesus ele era de fato quem eles esperavam, ou se eles ainda deveriam esperar um outro, Deus enviar um outro. Amados, João Batista, aquele que estava pregando, né, e batizando dezenas, centenas de pessoas, né, no Jordão e em outras partes também, João ele foi tão intenso, usado por Deus, um homem de Deus tão forte, né, que ele atraía multidões mesmo no deserto. Ele batizava centenas e centenas de pessoas, mesmo em regiões desérticas. É impressionante o ministério de João Batista. E é bem interessante que mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, a gente vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, né, distantes de Jerusalém, discípulos de João Batista, ou seja, o ministério dele foi tão frutífero que mesmo além das divisas de Israel, você via discípulos de João Batista, né, que carregavam ensinamentos de João Batista. A Apolo, inclusive, foi um destes, né, que foi alcançado pelo ministério de João Batista, e depois, né, ele foi ali auxiliado, né, por Priscila e Áquila, sobre, mais precisamente, né, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e também era um grande pregador, né, a Bíblia fala que ele era um homem de Deus poderosamente usado nas Escrituras Sagradas, né. E João Batista, naquele cárcere escuro, naquele cárcere sombrio, naquele sofrimento, ele, por um momento, ele pensa, será que realmente ele é o Cristo? Realmente, será que ele é o Messias? Será que realmente ele é aquele do qual eu mencionei, que eu não sou digno de carregar as suas sandálias, que batizará não com água, mas com o Espírito Santo, com fogo? Por um momento ele duvidou. E eu quero dizer para você, meus queridos, que mesmo, né, o maior homem de Deus, ele pode fraquejar, ele pode ter seus momentos de dúvidas, e eu quero dizer para você, tá tudo bem. O fato de você, ter dúvidas, o fato de você fraquejar em algum momento da tua vida, tá tudo bem. O Senhor te contempla, o Senhor te entende. João estava ali naquele cárcere, ele sabia que dali ele não iria sair. Ele sabia que ele havia, né, mexido no vespeiro quando ele denunciou, né, o adultério do rei, né, que havia ficado com a mulher do seu próprio irmão, casado, né, o pior, ele casou com a mulher do próprio irmão, a mulher de Filipe. E ele havia denunciado publicamente o adultério do rei, ele havia pregado, né, sobre isso, né, interessante, né, que muitos poderiam falar, mas João, o que você está fazendo? Ele nem crente é, por que você está falando da vida dele, né? Mas é interessante, amados, é exatamente isso. A gente tem que pregar o evangelho, porque o evangelho não foi feito para um grupo exclusivo de pessoas, o evangelho foi feito para todos os homens. E Paulo fala que Deus ele imprime, de certa maneira, no coração a sua palavra, no coração de todos os homens. Por isso que ninguém, amados, por isso que ninguém vai poder naquele grande dia se escapar de alguma maneira, sabe? Dizendo, Senhor, eu sou inocente porque eu nunca ouvi a tua palavra, né? É impressionante isso, porque Paulo fala que os que sem lei pecaram, sem lei podem perecer. Então, em algumas versões vão dizer, sem lei perecerão. Então, não existe justificativa para nós não pregarmos o evangelho, mesmo aqueles que não são crentes evangélicos, não importa. Amém? Cristãos, nós temos que pregar a justiça, o que é certo, né? Que a palavra de Deus é o que é justo, a palavra de Deus é o que é correto, a palavra de Deus é o que é pura, a palavra de Deus que é a verdade. E nós temos que pregar, mas não só um grupo, mas a todo mundo. Amém? Ainda que nós vamos sofrer severas consequências. E ele sofreu, ele foi preso, né? E ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria morrer. E ele estava num momento de fraqueza, podemos dizer assim,
mas o Senhor Jesus, ele foi muito amável com ele, né? E naquele mesmo momento ele cura muitos doentes sempre estavam, né, atrás de cura junto a Jesus, e ele aproveita que tinha ali doentes, ele cura os doentes, ele até mesmo via que ali tinha pessoas possuídas por demônios, ele expulsa demônios, tinha cegos e ele cura cegos, e ele fala para os discípulos de João ir e falar tudo que eles testemunharam, né? E eles vão, né, para confirmar a fé de João Batista. Mas é interessante que Jesus não permite eles ouvirem um testemunho pessoal, né, sobre o próprio João Batista. E Jesus, ele começa a testemunhar sobre João Batista, né? E Jesus começa a falar: o que vocês foram ver no deserto, né? Vocês foram ver um homem com trajes de gala? Não. Os que usam roupas finas estão no palácio. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Porque muitos falavam, né, que ele era um profeta. E Jesus fala: sim, eu vos digo, um profeta, e mais do que isso, dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Aleluia. E o próprio Cristo dá testemunho sobre João Batista. Aleluia. E o que impressiona é o final do testemunho de Cristo, que ele fala que ainda assim os que se fazem menor no reino serão ainda maiores do que João Batista. Falta-me o tempo para poder falar sobre as virtudes do reino de Deus, mas eu quero dizer para você que, amado, Jesus, no reino de Deus, as coisas não são como no reino dos homens. Amém? O maior no reino dos homens é aquele que mais tem poder, aquele que mais aparece, né? Aquele que mais é assessorado, aquele que mais é servido. Esse é o mais importante. Mas no reino de Deus é o contrário. É um reino inverso, de valores inversos diante do mundo. No reino de Deus, aquele que mais tem valor é aquele que mais que a si mesmo se diminui, aquele que mais serve. Esse é o de maior honra. E é o que vai mais receber honra e que vai ser, aleluia, ser chamado de grande no reino. Amém? E o Espírito Santo, ele me move para falar sobre isso. Amém? O Espírito Santo já falou para você que ele contempla você nas suas lutas, que ele entende o teu sofrimento e até as tuas dúvidas, mas que ele confirma a tua fé. E agora o Espírito Santo manda dizer para você: continua, aleluia, servindo, continua fazendo a sua parte, ainda que você seja menosprezado, ainda que você seja, sabe, esquecido, ainda que você seja escanteado, sabe, continua servindo com amor. Amém? Paulo fala: considere o seu próximo superior a si mesmo. Paulo foi um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele se considerava menor do que os outros. Ele falava que de todos os apóstolos ele era o menor. E esse era o segredo de Paulo. Ele vivia para servir. Amém? Mesmo sendo chamado de apóstolo, mesmo recebendo, né, o ministério apostólico, ele se considerava servo de todos os irmãos. Amém? E nós temos que aprender, amém? Aprender com ele, aprender com os servos de Deus, amém? A lição da humildade e do serviço. Amém? E Paulo fala: olha, quando vocês estiverem fazendo as coisas, não faça como para os homens, amém? Não faça como para o teu pastor. Não faça para o teu pastor ver, para a tua pastora ver, para o teu líder ver. Faça para Jesus. E Jesus te vê. Amém? Aleluia. E é Ele que vai te recompensar. A tua recompensa não vai vir do homem. Muitos se decepcionam, muitos saem da igreja, muitos entregam cargo, param com seus ministérios porque não estão tendo reconhecimento humano. E eu quero dizer para você, você não deve esperar reconhecimento do homem. O teu reconhecimento vem de Cristo, vem daquele que disse lá em Apocalipse: eis que presto venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Aleluia. Depois medita no capítulo 22 de Apocalipse, porque o Senhor Jesus, ele cedo vem. Pode parecer que tarda, mas ele vai vir e não vai demorar não. E ele vai trazer a tua recompensa, o teu galardão. E não se esqueça, até aqueles que dão um copo de água fria, aleluia, para o seu próximo, para o seu semelhante, para aquele que precisa, aleluia, não ficará sem o seu galardão. Amém?
Aleluia, o Senhor contempla tudo que você faz. Amém? Dentro da igreja, fora da igreja, o Senhor contempla. Amém? Então olha para Ele e continua fazendo para Ele, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus e é Ele que te vai recompensar. Amém? Receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai? Nós te glorificamos pela tua palavra, pela palavra do Evangelho, pela palavra do Senhor. Ó Pai, eu te peço, fortalece o teu filho, Pai, que está enfrentando grandes tribulações, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que a tua graça e a tua glória, Senhor Jesus, seja sobre todos os teus filhos, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai amado, em nome de Jesus, trazendo fortalecimento, graça sobre graça, renovo, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, Pai. Fortalece, meu Deus, o teu povo, fortalece a tua igreja, meu Pai. Não deixa nenhum dos teus filhos esmorecerem, Pai. A mão cansada, Pai, o joelho tremente, fortalece, pois agora, labraçuri bicanda lá, debra chore blacanduri anda labraçai, ébria sobre me decandanai. Fortalece o teu filho, fortalece a tua igreja, renova, Deus, o teu povo, manifesta a tua glória, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco, é o que eu oro neste momento, peço e agradeço em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, compartilhe a mensagem do Evangelho para que mais e mais corações sejam alcançados, amém. Deus abençoe você e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.